Olá, estamos de volta aqui para mais uma aula. Se você se lembra, na aula passada nós conversamos um pouco a respeito do tamanho do universo. Eu falei um pouquinho dos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro do universo, falei um pouco também a respeito das unidades de medida que nós usamos, a unidade astronômica, o ano-luz, parsec, todos esses sistemas que nos ajudam a ter uma noção do tamanho do universo. Falei também a respeito da quantidade de estrelas e galáxias que nós temos lá no universo, aqui no universo. Dá uma olhadinha lá só para você relembrar um pouquinho a respeito desses dados, porque é muito importante nós entendermos que para falarmos da origem de alguma coisa, nós temos que entender o que é essa coisa. Quando nós falamos, por exemplo, qual seria a origem de um relógio? Então nós vamos estudar o relógio, vamos ver as partes do relógio, quantas partes esse relógio tem, como que essas partes interagem entre si, sabe? Todos esses detalhes, para a gente ter uma boa noção a respeito do que é o relógio, daí a gente poder tratar da origem do relógio. Então é muito importante para nós termos essa noção do que é o universo. Foi por isso a aula passada. Agora nós vamos embarcar num pacote de 2 aulas especificamente falando a respeito da cosmologia. Essa primeira aula eu quero tratar um pouquinho da cosmologia dos povos antigos, para a gente conhecer um pouquinho como era o pensamento dos povos assim, naquela época antes de Cristo e até mais ou menos por volta dos anos 1400, mais ou menos por ali. Tá? Então, para a gente começar, eu quero dar algumas coisas que são muito importantes. Queria que a gente entendesse um pouquinho sobre terminologia. Tá? Tem alguns termos para a gente entender bem. Olha lá. O primeiro deles é a palavra cosmologia. Cosmologia é a área da ciência que estuda a origem do universo e, mais especificamente, a origem do sistema solar. Portanto, quando falarmos de cosmologia, estamos falando do estudo do universo como um todo, mas também do sistema solar como uma parte assim, bem importante. Esse é o termo cosmologia. Tem um outro termo que é muito importante, que é cosmogonia. Cosmogonia é a área da ciência que estuda a origem do universo e, mais especificamente, a origem do sistema solar. Percebe? Existe uma diferença entre cosmologia e cosmogonia. Cosmologia é o estudo do universo como um todo. A palavra cosmos, universo, logia, estudo. Então, cosmologia, estudo do universo. No outro caso, cosmogonia, estamos tratando da origem do universo mais especificamente. Um outro termo que é bem importante a gente lembrar aqui é a palavra astronomia. Astronomia é o ramo da ciência que trata com objetos celestes, o espaço como um todo, e o universo físico também como um todo. Então, a astronomia é onde a gente vai parar e ver principalmente os telescópios, e isso daí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, numa aula mais futura, falar sobre os telescópios, os tipos de telescópios e tudo mais. E o que a gente tem aprendido a respeito do universo, estudando todas essas coisas que estão aí fora. Tá? Então, a palavra astronomia. Uma outra palavra que é muito importante para a gente, um termo que é muito importante, é astrofísica. Astrofísica é o ramo da astronomia que se ocupa com a natureza física das estrelas e dos outros corpos celestes, e a aplicação das leis e teorias da física para a interpretação das observações astronômicas. Então, astrofísica está relacionado com a parte da física voltada para a astronomia. Então é uma área assim fascinante, muita coisa bem legal ali, a gente vai tratar um pouco disso ao longo dessas próximas aulas. É importante a gente ter em mente quando falar o que é cosmologia, saber do que a gente está falando. Quando falar de cosmogonia, também saber do que está sendo dito. Quando a gente falar de astronomia, não tenha dúvida, você já sabe o que é. E quando falar de astrofísica, também. Então são áreas diferentes. Eu vou colocar mais uma aqui que não tem nada a ver com o negócio, mas é importante para a gente ter uma noção, que é a astrologia. A astrologia deveria ser o estudo dos astros, e é verdade.
e é o estudo dos movimentos e posições relativas dos corpos celestes, só que interpretados como tendo influência nos assuntos humanos e no mundo natural. É da onde vem o horóscopo, essas coisas todas. Daí vem a astrologia. Então eu coloquei isso aí só para ter uma noção. Isso daí não tem nada a ver. A gente costuma até brincar. Qual a diferença entre um astrônomo e um astrólogo? O astrônomo é aquele sujeito que foi para a universidade, fez um curso, teve o seu bacharel, mestrado, doutorado, seja lá o que for. O astrólogo é o que nunca foi para a universidade. Tem muita gente que fala assim, não é verdade porque o astrólogo tem que estudar bastante. Ele tem que estudar, ele estuda os movimentos dos corpos celestes e tudo isso, mas não tem nenhuma aplicação científica. É apenas para dizer se você vai ser feliz no seu casamento, se você vai achar a pessoa certa para a tua vida, se os teus negócios vão dar certo, se o dia é favorável para seja lá o que for. Então essa é a palavra astrologia, tá? Diferente de astronomia. Astronomia é o estudo dos corpos celestes. Astrologia estuda os movimentos dos corpos celestes com a intenção de dizer como é que vai ser o seu dia ou o seu futuro. Tem mais dois termos que eu gostaria de tratar com você, porque nós vamos falar um pouco desses termos durante a aula de hoje, tá? O primeiro é o termo solstício. Solstício é a época em que o Sol passa pela sua maior declinação boreal ou austral. Rapaz, duas palavras aí interessantes. Boreal e austral. Boreal está relacionado lá com o norte, Polo Norte, e austral está relacionado com o Polo Sul. Tá? Então é quando o Sol está literalmente mais próximo mais no hemisfério norte, tá? O mais alto ponto no hemisfério norte. Isso daí é o solstício, que é o solstício, no caso do hemisfério norte, e quando ele está no ponto mais distante também, no hemisfério sul. Ou seja, isso só acontece no verão, tá? Então, para a gente de novo ter a ideia o que é o termo solstício, é a época em que o Sol passa pela sua maior declinação, mais para o norte ou mais para o sul, na boreal ou austral, ou seja, em direção ao Polo Norte ou em direção ao Polo Sul, e durante a qual cessa de afastar-se do Equador. Então, no hemisfério sul, o solstício de verão tem a noite mais curta, que é lá no mês de dezembro. E o solstício de inverno, a noite mais longa, é em junho. Então, só para a gente ter uma noção do que é o solstício. Por que isso é importante? Porque os povos antigos já sabiam quando que acontecia o solstício, tanto o de inverno, o do verão, e também o próximo termo que a gente vai ver, o equinócio. Olha que legal. Equinócio é o ponto da órbita da Terra, em redor ao Sol, em que se registra uma igual duração do dia e da noite. No hemisfério sul, a gente chama de equinócio da primavera, que é em setembro, e o equinócio do outono, que é em março. Então, alguns termos aí para a gente lembrar. Solstício, no solstício você tem o dia mais compridão possível, ou seja, dia comprido que eu digo não que tenha mais de 24 horas, mas o período de iluminação. E vai ter a noite mais curta do ano também, tá? Então, esse é o solstício. E quando a gente fala de equinócio, serão aqueles 2 dias, um na primavera e outro no outono, onde o período de duração de luz solar e o período sem a luz solar, ou seja, dia e noite, são praticamente iguais. O Sol está certinho lá no meio, tem um dia que acontece isso. Geralmente é ali no mês de outubro, setembro, quando a gente está falando do equinócio da primavera. Eu estou tentando pensar bastante, porque eu estou aqui no hemisfério norte, é o contrário aqui. E no mês de março a gente tem o equinócio de outono no hemisfério sul. Resolvido? Então, esses são alguns termos bem importantes para a gente. Então, o que eu queria ver com você agora nesses próximos momentos está relacionado literalmente com a cosmologia dos povos antigos. O que os povos antigos conheciam? Tem muita coisa interessante para a gente estudar. Não daria realmente para falar tudo aqui, mas eu gostaria de dar pelo menos uma boa introdução para você ter uma noção do quanto os povos antigos conheciam e como eles estudavam o universo como um todo. Vou começar falando talvez de um dos
monumentos mais conhecidos, que é o do Stonehenge, tá? Fica lá na Inglaterra. Ele foi praticamente desenvolvido há cerca de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E é interessante porque essas pedras gigantescas que vocês estão vendo aí, elas literalmente estão alinhadas com os solstícios, tá? E tem também o equinócio. É muito legal porque esse povo já sabia quando seria o dia em que seria o dia, no caso o equinócio, seria aquele dia onde a quantidade de luz solar e a quantidade de noite seriam exatamente iguais. E a mesma coisa, o solstício, quando seria assim o dia com maior iluminação durante o ano, ou seja, a noite mais curtinha. E também você teria o oposto, que seria a noite mais longa do ano e o dia com iluminação mais curta. Então, o pessoal lá do Stonehenge, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, já conheciam perfeitamente a ideia do equinócio e do solstício. Não é fascinante isso? A maior parte das pessoas não tem a menor noção. Se a gente falar, olha, está chegando o solstício de verão, o solstício do inverno, ou o equinócio da primavera, o equinócio do outono, as pessoas não têm a menor noção do que é isso. Agora você já tem uma noção do que seria. Mas o estudo desses povos antigos com respeito às estrelas e o posicionamento durante o ano é algo fascinante. Vou citar um exemplo bem legal, que está relacionado com os egípcios e a astronomia que os egípcios conheciam. Você está vendo aí as 3 grandes pirâmides, Khafre, Quéops e Miquerinos, ali pertinho da cidade do Cairo. São as 3 grandes pirâmides do Egito. É muito interessante quando a gente tem a oportunidade de olhar isso daí visto de cima. Você está vendo as 3 pirâmides aqui do seu lado esquerdo? São as 3 vistas de cima, as pirâmides chamadas de Giza. E é fascinante se você olhar do lado direito, você está vendo aí a constelação de Orion, as 3 estrelinhas lá que a gente conhece como as 3 Marias. Olha o que acontece se a gente sobrepor. Vamos pegar as 3 estrelas que você está vendo aí e vamos sobrepor. Olha só, perfeito. As pirâmides foram alinhadas exatamente com essas 3 estrelas. É fascinante pensar o conhecimento que esse pessoal tinha. É mais fascinante ainda o tamanho do negócio, porque as pirâmides são gigantescas. Você alinhar as 3, ou seja, a distância do pico de uma pirâmide em relação à outra, em relação à terceira, é exatamente a mesma proporção e direção das 3 Marias que a gente vê com bastante clareza aí aqui no hemisfério sul. Percebe? Isso é um pouquinho do Egito. Então nós estamos falando de mais ou menos uns 2.500 anos antes de Cristo, para a gente ter uma noção do quanto os egípcios já dominavam esse conhecimento. Era algo espetacular, espetacular. Tem mais um que eu queria falar um pouquinho, isso aqui se deu mais aqui nas Américas, que está relacionado com os maias, principalmente em Chichén Itzá, que fica lá no México. Você tem esses locais cerca de 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, onde você encontra essas pirâmides. E elas têm algumas coisas muito legais para a gente estudar, porque esse pessoal conhecia também solstício, equinócio, todas essas coisas. Não era coisa apenas lá do Oriente Médio, Egito e tudo mais. Não, esse pessoal já conhecia. Percebe como havia um conhecimento assim dessas áreas da astronomia, um conhecimento assim espalhado pelos vários povos que a gente tem no planeta Terra? É muito legal. Deixa eu mostrar algo que é bem interessante a respeito disso. Olha só que coisa fascinante quando você olha esse detalhe que é literalmente um templo de Kukulkan, tá? É o castelo. É muito legal porque você vê aí a chamada descida da serpente. Você percebe lá embaixo a cabeça de serpente, que é essa rocha? Mas, literalmente no equinócio, a sombra projetada, olha que legal, a sombra projetada nessa escada parecia uma serpente descendo. Dá uma olhadinha para você ver que legal. Isso é conhecimento dos povos antigos. Os maias, eles tinham um conhecimento fascinante, como a gente vai ver em mais alguns detalhes daqui a pouco, da conhecimento astronômico. Muito legal. Não somente essa parte de fazer essas pirâmides e coisas desse jeito, mas eles também construíam alguns observatórios para poder ter esses dados, saber como fazer. Por exemplo,
onde o Sol nasceria exatamente no equinócio. Em que lugar? A gente acha que ele nasce sempre no mesmo lugar. Não é verdade. Se você tivesse literalmente um local para pesquisa e pudesse fazer isso, você iria ficar impressionado. Quer ver? Deixa eu dar uma dica. Se você, da sua casa, tem condição de ver onde o Sol nasce, faz um negócio assim. Por exemplo, vamos supor que seja da janela, de uma janela. Faz uma marquinha no vidro da janela para você ver sempre onde o Sol está nascendo. Talvez você tenha um muro lá atrás, ou tenha um horizonte. Marque esse ano todo onde o Sol nasce para você ver que coisa interessante, como o Sol vai ficar correndo em cima do muro de um lado para outro. Ele não nasce sempre no mesmo lugar, não. E esses povos antigos já sabiam isso, principalmente por terem esses observatórios todos. Então, a pergunta é, para que eles usavam tudo isso, afinal de contas? Bom, a cosmologia e a astronomia desse povo antigo era usada principalmente para marcação de tempo. Por exemplo, os babilônicos, eles tinham o sistema deles de um ano, era baseado em 12 meses lunares. Obviamente, o mês lunar, você sabe que tem um pouquinho de diferença do, literalmente, mês solar, porque o mês lunar é um pouquinho mais curto. Então, sempre ia ficar devendo um pouquinho, alguns dias faltando, e eles iam perceber que o solstício não batia na época. Por quê? Porque tinha sempre um pequeno probleminha ali por usar o sistema, literalmente, lunar. Um outro que nós temos aqui, que é bem legal, é o sistema persa. Os persas já usavam um sistema de 360 dias solares. Só que também não dava certo porque ficava faltando alguma coisa ali. Deixa eu só colocar um pontinho para você pensar. De onde será que eles tiraram a ideia de 360 dias? Se você já estudou sobre o dilúvio, você vai perceber que durante o ano do dilúvio, algumas vezes aparece o número de meses e o número de dias. Por exemplo, 5 meses equivalem a 150 dias, assim que o texto nos diz. Então parece que nesse tempo pré-diluviano, o período realmente de rotação, o número de voltas que a Terra dava em torno de si mesma, em um ano todo era 360. É muito interessante porque muitos povos antigos tentaram usar esses 360 dias e daí não dava certo, mas depois do dilúvio. Bom, aí tem mais um pouquinho de coisa para você pensar. Voltando aí só para a gente terminar isso aqui, os egípcios já usavam um calendário de 365 dias solares. Os judeus tinham um calendário de 12 a 13 meses lunares. E os astecas usavam um calendário de 365 dias solares. Então dá para você perceber aí quanta coisa legal esse pessoal usava para ter um calendário. Hoje nós temos um calendário, nós sabemos que literalmente o ano tem 365 dias mais um quarto de dia. Isso é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em volta do Sol. É por isso que a cada 4 anos você soma um quarto de dia, mais um quarto, mais um quarto e mais um quarto, daí a gente tem o ano bissexto. Por isso que uma vez em cada 4 anos você tem o mês de fevereiro com 29 dias, em vez dos 28 normais. Percebe? Tem muita coisa legal quando a gente estuda astronomia. Indo para a reta final aí, deixa eu dar mais algumas ideias que são muito importantes. Os povos antigos tinham um conhecimento muito legal a respeito disso. Você está vendo aí o Antikythera. O Antikythera foi o primeiro computador criado literalmente pelos gregos. Você conseguia visualizar o movimento dos planetas, os eclipses solares e lunares. Literalmente, como eu disse, foi o primeiro computador analógico. Segundo século antes de Cristo. Você tem também um calendário asteca, aí lá no México. Era um calendário interno que marcava, tinha um tipo de um almanaque sagrado. Eram 365 dias. Só que eles tinham 20 dias em 18 meses e tinham mais 5 dias que eles chamavam de dias de azar. Olha que coisa interessante. Tinha um calendário médio de 260 dias, 20 dias e 13 meses. E também tinha o que eles chamavam de século asteca, que são 52 anos. Para a gente, os séculos são 100 anos. Para eles, eram 52 anos. E eles tinham que adicionar, assim, 12 dias só para alinhar todas as coisas.
Continuando ainda, quando a gente pensa nos povos antigos, você talvez já tenha ouvido falar de Aristarcos de Samos, que foi um grego que viveu, nasceu mais ou menos entre 310 a.C. e morreu em 230 a.C. Ele foi um dos primeiros a fazer a proposta de que o Sol seria o centro do sistema e os planetas estariam girando em volta. Aristarcos de Samos foi o primeiro que fez a proposta, literalmente, de um sistema heliocêntrico. Ele, inclusive, chegou a medir a proporção do Sol, da Lua, e a proporção em termos de distâncias entre a Terra, a Lua e o Sol. O cara era genial, mas foi ele quem fez a proposta do modelo heliocêntrico. Mas, pouco tempo depois, cerca de mais ou menos 200 anos depois, quase 300, aparece Claudius Ptolomeu, e esse Ptolomeu foi quem deu a ideia desse sistema geocêntrico. Deu a ideia não, ele praticamente confirmou, entre aspas, que realmente o sistema era geocêntrico. Então ele criou uns sistemas de visualizar, você está vendo aqui nessa imagem do lado esquerdo, o modelo geocêntrico, como que funcionava, tinha que fazer vários círculos para demonstrar a órbita dos planetas. Essa que estou mostrando aí era do planeta Marte. Então tem algo muito interessante aí desse pessoal, por quê? Porque eles usavam todas essas coisas para quê? Para fazer seus calendários, para saber datas específicas no calendário e assim por diante. Então era algo assim muito legal ver como esse pessoal sabia e conhecia bastante a respeito da astronomia. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você pensar, e a gente está caminhando agora literalmente para o final. Como seria possível esse pessoal saber essas coisas? Primeiro, eles teriam que ter um certo nível de conhecimento, que não pode ser um conhecimento básico. Conhecimento básico não seria possível. Então, eles tinham um conhecimento bem avançado. O segundo, e para mim esse é o mais importante, é que nós estamos tratando com leis que regem o universo, fazem com que as coisas aconteçam. O universo não é desorganizado, ele é altamente organizado. E é por isso que ele funciona. Mas ele funciona por quê? Porque existem leis às quais os corpos celestes no universo obedecem. Isso daí vai ser para uma aula lá na frente, que a gente vai tratar um pouquinho dessas leis. Por enquanto, a gente fica por aqui para você ter uma ideia a respeito de todo esse negócio fascinante aí da cosmologia lá atrás, dos povos antigos, tá bom? Dá uma olhadinha de novo na aula, faça suas anotações, continue fazendo suas anotações, lembra da primeira aula que eu falei para você, anotar e tudo mais, releia para ficar bem fresquinho na sua mente. A gente vai tratar um pouquinho mais na próxima aula da cosmologia pré-moderna. Então, te vejo lá, um abraço, até mais.